Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei dar seguimento ao curso de Química 4, as aulas 6 e 7. E no curso de Química 4 a gente está estudando as funções inorgânicas. Primeiro começamos com a teoria de arrênios, depois falamos dos ácidos segundo arrênios, que libera H+, portanto íons de hidrogênio com menos um elétron, e fica com o orbital vazio, pode receber um par de elétrons, sendo um ácido também, por Lewis. Falamos dos ácidos e hoje iremos falar da função inorgânica chamada de bases ou hidróxidos. Bom, como a gente fez com os ácidos, a gente falou da classificação e falamos a solubilidade e a força dos diferentes ácidos. Vamos fazer isso nas bases também e falar as nomenclaturas dos principais bases e a sua quantidade de hidroxila ionizável. Então, base ou hidroxila, definição segundo Arrhenius. São compostos iônicos que em solução aquosa dissociam-se liberando o ânion hidroxila ou hidroxila OH. Então, são compostos iônicos, portanto, um ametal com metal, para formar um composto iônico, a gente estudou no Química 1, a ligação covalente, a ligação iônica, e o composto iônico ele é formado por um metal e um ametal, e quando está em meio aquoso, portanto, quando você coloca em água, ele se ioniza e forma um Na+, e o OH-, porque ele pegou o elétron que o metal estava disponível para dar para o ametal e conseguir a sua configuração de gás nobre, enquanto que o OH pega esse elétron e fica negativo, mas também consegue a sua estabilidade orbital. Então, quanto à classificação, a primeira classificação é o quanto de hidroxilas. Tem aqueles que são os monobases, dibases, tribases e tetrabases. São a quantidade de hidroxila quando ele libera ao entrar em contato com a água, ao ficar aquoso. Por exemplo, monobases que libera somente uma hidroxila. Então, o NaOH, a base mais forte, libera só uma OH. O hidróxido de potássio libera também um OH. E o hidróxido de lítio também libera um OH. Esses são os monobases. Tem os dibases que liberam 2 OH, duas hidroxílicas. A hidroxílica pode falar do hidróxido de manganês, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. Tribases liberam 3 hidroxilas, então tem o hidróxido de alumínio, hidróxido de Bi e hidróxido de ferro. E tetrabases que liberam 4 hidroxilas, que tem o hidróxido de chumbo e o hidróxido de estânio. Então, são essas quatro formas de liberar hidroxila no meio aquoso. Pode liberar 1 hidroxila, 2 hidroxila, 3 hidroxila e 4 hidroxila. Isso é fundamental para quando a gente estiver estudando a formação dos sais, porque tem sais que são ácidos e tem sais que são básicos. Então, depende da quantidade de hidroxila, portanto, OH- liberado pela base ou H+ liberado pelo ácido. Ao se fundirem, corre uma formação de um sal, e pode ser um sal ácido ou um sal básico, ok? A gente vai classificar também quanto à solubilidade. As bases podem ser solúveis, que é a família 1A e o hidróxido de amônio, e parcialmente solúveis bases 2A, exceto o hidróxido de magnésio, que é praticamente insolúvel em água. E o resto é praticamente insolúveis, todas as outras demais. Então, a família 1A, que é a família dos elétron-positivos mais elétrons positivos, 1A e 2A, exceto o manganês, são solúveis em água. O resto são todos insolúveis. Então, a família dos ametais, 1A e 2A, então, que tem uma alta eletropositividade, portanto, tem uma alta tendência de doar seu elétron para os elementos mais eletronegativos, são justamente as da família 1A e 2A, por isso que formam as bases mais solúveis em água. Quanto à força, a força é muito parecida quando a gente calculou a força
do ácido. É um coeficiente em que tem o número de espécies associadas e o número total de espécies. As bases podem ser fortes, com o coeficiente próximo a 100%. As bases justamente da família 1A e 2A, exceto o hidróxido de manganês. E as fracas, que todas as outras demais. Todas as outras, inclusive o hidróxido de amônio, ok? Então, depende também daquele fator também da eletronegatividade e eletropositividade. Está totalmente conectado nessa dissociação. Porque quando entra em água, ocorre uma dissociação intermolecular e as moléculas viram íons. Então, através da dissociação iônica das bases, é possível visualizar melhor a definição. Veja exemplos. O NaOH é um composto iônico que, quando fica em contato com água, portanto fica aquoso, libera íons. Então, isso é uma dissociação iônica, não é uma ionização como ocorre no ácido. Isso é uma dissociação, já é um composto iônico e quando entra no meio aquoso se transforma em íons, mas é uma dissociação iônica porque já são íons. Tem o hidróxido de cálcio, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de chumbo. Todos em meio aquoso, eles liberam a hidroxila e um ânion e um cátion. Pode ser um cátion tetravalente, monovalente, trivalente, quatravalente. E todas as hidroxilas monovalentes. Portanto, todos os ânions são monovalentes. Atenção, muitos atores vestibulares se equivocam nessa classificação. Na realidade, a força da solubilidade em água são fenômenos distintos e dependentes. Quando temos C mais OH, portanto uma base, em meio aquoso, virando COH, a base é solúvel em água. Quando temos um composto que libera os íons, a base é forte porque se solubilizou, dissociou. Nesse caso, o manganês de hidróxido de manganês é uma base forte, mas pouco solúvel. Todavia, a maioria dos vestibulares considera a força das bases considera o fenômeno de solubilidade, mas não. Aqui o hidróxido de manganês não é solúvel e ele também ele é fraco, ele é forte. Então isso não quer dizer, não tem nem relação quanto à força e a solubilidade. Vamos agora para a nomenclatura. Bom, é bem fácil da nomenclatura de base. Você fala o nome do elemento e coloca hidróxido primeiro. Hidróxido do elemento. Hidróxido do elemento. Nome do elemento. Então, todos é só falar hidróxido e o nome do elemento. Porém, existem metais que podem possuir dois NOx diferentes. Nesse caso, pertencem da mesma forma que os casos anteriores. Acrescenta o NOx em algarismos romanos. Ainda como nomenclatura alternativa, podemos ter o NOx maior com a terminação ico e o NOx menor com a terminação em uso, por exemplo. Hidróxido de cobre 1, cuproso, porque só está perdendo um elétron. Se perder 2 elétrons, fica hidróxido de cobre 2, cúbrico. Então, o menor é oso e o maior é ico. Hidróxido de alumínio 1, ouroso. Então, é hidróxido de ouroso. Se ele perder os 3 elétrons, hidróxido de ouro 3 ou hidróxido de áurico. O ferro pode perder 2 ou 3 elétrons, então pode ser hidróxido de ferro 2 ou ferroso, hidróxido de ferro 3 ou férrico. O estânio pode perder 2 elétrons ou 4 elétrons, então é hidróxido de estânio 2 ou estanoso, ou hidróxido de estânio 4 ou estânico. Então, por maior é ico e por menor é oso. O chumbo pode perder 2 elétrons, então hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido de chumboso. Ou hidróxido de chumbo 4, hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido de chumbo chúmbico. As principais características das principais bases tem a NaOH, que é hidróxido de sódio, a sal da cáustica, que é uma das bases mais utilizadas na química como desentupidores de pias e vasos sanitários, como limpador de calçados e como matéria-prima para a fabricação de água de lavanda, desinfetantes e sabões. KOH, hidróxido de potássio, potássio cáustica é o principal produto utilizado na queima de madeira, por isso o nome alcalino, já alcali tem esse significado. O hidróxido de magnésio, leite de magnésio, é uma base fraca e praticamente insolúvel em água, é utilizado principalmente como antiácido estomacal, evitando a azia, que é a sensação de queimação do estômago, que é uma quantidade maior de ácido no estômago. Hidróxido de cálcio, cal apagada, cal extinta e cal hidratada. É a principal utilizada como argamassa para construção civil e para correção de acidez do solo. Utiliza também na calciação de paredes e troncos de árvores para perder, porque o hidróxido de cálcio ele consegue reter muita umidade. Então, quando você coloca no tronco de árvores, ele pega a umidade do tronco e não deixa criar fungos. E
quando você pinta a parede e forma aquela casquinha, forma um sal, que é uma reação com a água e o CO2, que forma carbonato de cálcio, quando você pinta com cal hidratada. Tem o hidróxido de alumínio. Na estação de tratamento, o hidróxido de alumínio é como um flutuador, pois é como uma base praticamente solúvel em água. Adquire uma consistência gelatinosa e sua sedimentação carrega mecanicamente a sujeira para o fundo, através de pequenos flocos mais densos que a água. Também serve como antiácido estomacal. E o hidróxido de amônio. Essa base só coexiste em presença de água, já que isoladamente essa substância existe na forma de amônio. Utiliza principalmente como fertilizantes e desinfetantes do tipo Ajax e Veja multiuso. Então é hidróxido de amônio aquilo ali. Tem quanto o ânion ou cátion ser, quantos elétrons ele perde. Tem os monovalentes: hidrônio, amônio, lítio, sódio, potássio, rúbrico, césio, prata, são monovalentes. Tem o bivalente, que perde 2 elétrons: o bírio, magnésio, cálcio, estrônio, bário, rádio, zinco, cadímio. Tem o trivalente: alumínio e berílio. Bismuto. O tetravalente não tem, que perde 4 elétrons, não tem, possui uma única valência. E possui mais de uma única valência, tem o cobre, cuproso, mercuroso, auroso. Aí tem o cúbrico, que perde 2 elétrons, o mercúrico, cromossomo, ferroso, cobaltoso, nicoloso, estanoso, plumboso, manganoso, platinoso, titanoso. E tem os trivalentes, que perdem 3 elétrons: áurico, crômico, férrico, cobáltico, níquilico. Então tudo termina com ico e com oso. E manganês. E tem aquele que perde 4 elétrons: o estânico, plumico, manguínico, platínico e titânico. Observação: os elementos arsênio e antimônio só podem formar, em certos casos, cátions pentavalentes. Então, o arsênio e o antimônio podem formar 5 elétrons, pode doar 5 elétrons. Tem o ancianoso, aqui ó, com 3 elétrons, e o pentavalente, com perda de 5 elétrons, fica com uma carga mais 5. Aqui a gente falou dos cátions e vamos falar dos ânions agora. Existem os ânions monovalentes, que é o fluoreto, cloreto, hipocloreto, clorito, clorato, perclorato, brometo, hidrobrometo, bromito, bromato, permamato, iodato, hipoiodito, iodito, iodato, periodato. Tem de enxofre e tem de carbono. Tem de nitrogênio, de fósforo, de carbono, dos metais de transição e outros. E tem os ânions bivalentes. Tem o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, o carbono, os metais de transição e outros. Então, esse aqui vocês lê, tem três ânions trivalentes, tem o nitrogênio, o fósforo, os metais de transição e outros. E tem os tetravalentes, que é o fósforo, o carbono, metais de transição e outros. Então, depois você olha isso aqui, fica vendo todos os dias, tira um print dessa tela e olha todos os dias os principais ânions e os principais cátions, que vai servir muito para as reações químicas, para o cálculo do OX, ok? Definição: bases ou hidróxidos, segundo a Rennes, são compostos iônicos que em solução aquosa dissociam-se liberando ânion hidroxila ou hidroxilar. Classificação de bases ou hidróxidos: quanto ao número de OH, quanto à solubilidade, quanto à força e à nomenclatura. Então aqui estão as questões. FUVEST 2014. Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, HCl e NaOH, não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Então, ele deu a condutividade térmica, a reação com o magnésio e a cor da solução após a adição de fenolftalina. As soluções aquosas contendo o indicador fenolftalina são incolores em pH menor do que 8,5 e tem coloração rosa em pH igual ou maior do que 8,5. Então, quem é base em fenolftalina, quem é básico é rosa, e quem é ácido é que cor? Transparente, não tem cor, é incolor. Então a gente pode observar que o incolor é o ácido. Então o HCl é o ácido, pode ser o... Então pode ser a letra A e C só, porque o KCl é um sal. Então pode ser a letra A ou a letra C. Condutividade elétrica. Ele conduz, o ácido conduz, mas o 2 é rosa, então ele é maior um ácido, uma base. Então a letra certa é a A, porque é um ácido e uma base.
conduz eletricidade. O único que não conduz eletricidade é a sacarose aí, porque não conduz eletricidade. E todos os outros conduzem. Isso aqui é um sal, uma base e um ácido. Um sal, uma base e um ácido. Incolor, porque o sal é neutro. Rosa, porque é uma base. E incolor, porque é um ácido. Então, a letra A. 4. UniOeste 2012. Os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas em diferentes números de hidroxilas. Assine a alternativa que define corretamente essas bases na sequência. Então, o hidróxido de sódio é NaOH, é monobase. O hidróxido de cálcio é NaOH2, é dibase. O de alumínio é 3 e o magnésio é 2. Então, é monoditrimono. Não, o magnésio é 2. O magnésio é 12. Então, é monoditrid. Letra E. Para o exercício 4. Então, foi isso a aula de hoje. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau.